Boa noite, gente, tudo bem? Às 20 horas 01 horário de Brasília, eu dou boa noite a todos para mais uma participação minha com o pessoal do Amo Direito, a quem agradeço na pessoa do seu CEO Markin, que com essa grande possibilidade que a gente tem sempre de discutir, debater as questões relacionadas ao direito. Hoje a gente vai falar de um tema bastante importante. E antes de participar dessa live, eu conversava com o Pedro da associação que está à frente desta discussão judicial relacionada a esta absurdo de prova, esta prova absurda que foi da segunda fase do OAB do Exame 30. E aí então a gente vai fazer essa divisão hoje aqui, relacionada de algumas formas, vamos dizer assim. Uma primeira parte, eu vou convidar a professora Carla Carvalho, minha colega de vários projetos, minha colega professora do Saraiva Prova, que já acabou de entrar. Eu estava dizendo boa noite para todo mundo, você chegou muito rápido, Carla, seja muito bem-vinda. E eu estava dizendo ao pessoal que a gente vai fazer hoje aqui uma live um pouco diferente, né? E que a gente preferia não ter que fazer uma live dessa. Que a gente preferia estar discutindo o futuro, as próximas provas do OAB, o pessoal já aprovado seguir em frente. Mas que a OAB, infelizmente, ela... Bom, errar todo mundo erra, né, Carla? Mas o grande ponto é, se a gente erra, a gente tem que corrigir nossos erros e seguir em frente. Mas, infelizmente, no exame número 30, a OAB comeu bola, pisou na bola, comeu mosca. Não sei que lugar do país que você está e qual que é a tua idade, são as várias expressões diferentes, né, Carla? Carla é mineira de BH, né? Tem algumas expressões diferentes do que eu uso paulistano de São Paulo. E por que eu queria abrir isso aqui com a Carla? Porque a professora Carla Carvalho, tranquilamente, foi uma das professoras... Eu não vou dizer que foi a mais, porque eu não sei o que todos os professores do Brasil fizeram, né, Carla? Mas do pessoal que eu conheço, a professora Carla foi a professora que mais se empenhou nessa história de não, vamos ficar ao lado dos examinandos, vamos ficar junto com eles, porque é um absurdo o que a ordem está fazendo. Então, minha querida amiga, em poucos minutos, porque a noite é longa, e a gente tem um feriadão, né? Afinal, todo mundo tá aproveitado amanhã para ir pra praia, para ir pro parque, né? Tá todo mundo em vida normal, não é isso mesmo? Só que não. Pois é. Professora Carla, sempre um prazer te ver. Boa noite. Suas considerações a respeito da segunda fase do Exame 30, por gentileza. Boa noite, Delore, meu parceiro aí de curso, tanto de primeira quanto de segunda fase no Direito Civil, no Saraiva Prova. É um prazer, mais uma vez, gastar uns minutinhos da sua live para a gente bater a nossa bola, que é uma parceria muito bacana, né? Não posso deixar de fazer a nossa propaganda. Gente, a parceria que eu e o Delore fazemos de segunda fase do OAB, ela é única. Eu não vou fazer falsa modéstia, não, porque para quem vai fazer, vale a pena. Eu acho que a nossa parceria não é só acadêmica, de conteúdo, na nossa didática juntos, que é muito legal, mas ela também é nessa bandeira, não é isso? De correr atrás, de estar com vocês até a aprovação, de ter um compromisso com os nossos alunos. E Delore, a gente sempre fala há muito tempo de como que a prova da ordem ela tem caído de qualidade. A gente vai chegar no problema do 30º exame, mas esse é um problema que vem de uma falta de reflexão já de alguns exames dentro da OAB. Na verdade, errar, ter uma questão anulável, é algo que acontece com todo mundo. Eu sou professora há 12 anos, Elore talvez até mais do que isso, e é claro que eu já montei uma questão que foi anulada em uma prova. É claro que eu já montei 2 e até 3 questões que foram anuladas em uma prova, não é tão frequente não, mas a gente revisa, né? A gente faz o nosso dever de casa direitinho, né, Delore? Mas sim, 1, 2 questões, isso acontece na vida de qualquer professor, nós somos falíveis, isso pode acontecer. Mas a gente tem visto, estava acontecendo mais em primeira fase, né? Uma progressão de erros muito grande na prova da ordem. E mais do que haver muitos erros, e claro que a gente tem que pensar sempre que até a questão de haver erro e ser anulável, ela é uma questão de perspectiva, porque tem professor que não concorda, que acha que uma questão é anulável, tem professor que acha que não. Mas há erros que são crassos, que nenhum professor vai discordar. E é triste o discurso que a gente, como professor de OAB,
tem acabado adotando nos últimos tempos, Delori vai concordar comigo, que é a gente vê a prova da OAB da primeira fase, a gente vê um erro crasso, você vê todos os cursos, todo mundo uníssono dizendo que aquilo está errado. Mas aí o aluno me pergunta se vai anular, porque ele está com 39 pontos e precisa que anule aquela questão para a segunda fase. E eu digo para ele, olha, deveria anular, mas provavelmente não vai ser anulado. O nosso histórico é de que questões com erros crassos não vêm sendo anuladas, especialmente em prova de primeira fase. Então, às vezes a gente vê provas com 3, 4 questões anuláveis e você fala assim, olha, se tiver um cenário muito bom, uma vai ser anulada, 2 vão ser anuladas, mas dificilmente a gente vai ver todas as questões que estão erradas sendo anuladas. E no momento em que isso se tornou um discurso normal dos professores, porque eu não quero vender uma esperança de anulação para os meus alunos que seja falsa, isso indica que tem uma coisa muito errada nessa história. Olha bem, eu dizer que essa questão de direito civil precisa ser anulada, eu faço de tudo para ela ser anulada, porque a gente vai chegar na segunda fase, mas toda prova de primeira fase tem uma questão errada em direito civil. É uma coisa que é impressionante. Eu faço os argumentos e aquilo simplesmente é ignorado pela banca. E eu começar a ter isso como normal é muito triste como professora, como acadêmica, como pesquisadora no direito. Eu dizer, olha, tá errado, mas não vai esperando isso não, provavelmente não vai ser. É muito triste, eu sinto que é uma ofensa ao trabalho sério que a gente faz, né, Delori? Mas a primeira fase, obviamente que várias, milhares de pessoas foram prejudicadas por esse tipo de postura da banca, mas ainda era algo que era a primeira fase, as pessoas ainda Só que isso chegou na última prova de segunda fase a um nível insustentável. A gente tem também probleminhas na prova de segunda fase, mas nada tinha sido tão grave. É muito comum acontecer algo que o Delori fala de maneira muito sábia quando a gente vai fazer as correções, logo depois que a prova aconteceu, ou até nas nossas aulas de preparação, que é a ordem não atentar para um ponto lá no rascunho da peça, que deveria ser colocado. E aí depois, na correção oficial, naquele gabarito preliminar, está errado ou está faltando, e na correção oficial ela corrigir. Às vezes, né, Delori, aquela coisa que tem mais de um artigo que fundamenta a resposta, ela coloca só um no gabarito oficial, no preliminar, mas lá no definitivo ela vai e aceita, mesmo sem fazer a meia-culpa de que o preliminar estava incompleto ou errado, ela vai e resolve. A gente começou a aceitar esse tipo de erro da prova. Só que nessa prova ela levou a um ponto de sustentabilidade, por várias razões. Primeiro, porque não foi numa prova só. Acontecia às vezes no civil, na outra prova acontecia no constitucional. Tinha sempre a prova premiada. Sempre tinha uma prova que tinha problema. Nessa vez foram 3 provas. Isso é inaceitável. E mais, dentro do civil, no gabarito preliminar, nós tínhamos problema em 3 pontos da prova, com um potencial 4, que era mais forçado, mas na peça e em metade das questões haviam problemas. Numa das questões, um problema que não gerou anulação, ou gerou, agora foi aquele da representação da mãe, não gerou, porque que não era o cerne da resposta, então eles entenderam, a dúvida, né? Eles entenderam que o aluno tinha que resolver por si mesmo. Para quem não lembra ou não acompanhou, era a questão em que a mãe de uma filha de 20 e tantos anos entra com uma investigação de paternidade no lugar da filha, sem haver qualquer indicação da questão que ela era curatelada. Eles falaram que dava para responder sem esse dado, mas estava muito errado. Juridicamente aquilo era inaceitável. Então é um erro de revisão, um erro de estratégia, não sei o que está acontecendo aí, se essa prova está sendo feita a toque de caixa, se ela não está sendo revisada. Eu sei que tem problema de sigilo, mas a prova tem que ser revisada. Isso aconteceu com 3 provas nessa última edição, civil, constitucional e trabalho. E na hora que a gente viu isso, eu e o Delori falou, cara, não dá, nós precisamos de posicionar. E a galera do Dano Direito nos abraçou nisso, né? Conseguimos trazer o Lenza para colocar nome aqui, né? O Lenza associou o Lênin Streck para falar disso. E a gente teve algumas anulações, mas trabalho, por exemplo, a galera não conseguiu, foi nada, né? E eu acho que eu não estou aqui querendo pichar a FGV, eu não acho necessariamente que a banca tem que cair, mas a banca tem que mudar o posicionamento. É importante que a OAB critica tanto outras coisas no país, eu não quero entrar em assunto político, é preciso que ela faça autocrítica, que a banca que ela contratou precisa ser cobrada pela qualidade nessa prova. Afinal, são milhares de pessoas que têm a sua vida definida por essa prova. E uma questão de segunda fase, 2 questões de segunda fase, são definidoras na sua aprovação. Isso é destruir sonhos de pessoas. E
certamente tem consequências muito graves. Isso não pode continuar do jeito que está. E aí, pessoal, quando começou isso tudo, a professora Carla foi a professora que falou, vamos fazer isso. Aí juntou um grupo de professores, fizemos live aqui no Namo Direito, escrevemos o texto no Namo Direito, escrevemos o texto no blog do Saraiva Prova, acontecemos um monte de coisa. E ainda que a banca não tenha voltado atrás, infelizmente, um grupo de examinandos, um grupo de alunos falou, não, vamos brigar, não vamos baixar a cabeça. Se é para morrer, vamos morrer abraçado no canhão. Vamos em frente e discutir. E tivemos algumas decisões judiciais. E é isso que a gente vai discutir agora na sequência. Mas, como eu disse a vocês, eu achava importantíssimo que a professora Carla fizesse esse testemunho, ficou excelente, na minha opinião, que narrou um pouco. Se vocês que estão aqui assistindo a gente e fizeram a prova estão inconformados, saiba que a gente também. E a gente sabe, né, Delori, a importância que os nossos nomes, como professores, que temos aí uma formação acadêmica sólida, é importante. A gente viu a fala do Lenz, ela foi citada na ação, né? Foi um parecer, agora não vou me lembrar exatamente. A fala do Lenz foi citada, então a gente sabe que quando a gente corre atrás, eu pedi muito o Lenz é uma pessoa super concorrida, né? E a Teresa falou, Lenz, por favor, faz a live, o Delori vai fazer junto com você. Porque a gente sabe que botar o nosso nome nessa história ajuda vocês. E o nosso compromisso é esse, né, Delori? É continuar ajudando. Professora Carla, mais alguma coisa ou seguimos para a próxima fase? Pode seguir. E, pessoal, nós estamos aí em casa. Continue em casa. Aproveite esse tempo em casa para estudar. Nós temos aí algumas aulas disponíveis no YouTube do Saraiva Prova. Contem com a gente. No meu perfil, Prof. Carla Carvalho, quem quiser também. Eu sempre coloco algumas informações, tiro dúvidas, contem aí comigo. Eu e o Delori vamos tentar marcar uma live de conteúdo também para aproveitar quem está estudando para essa segunda fase que vai demorar um pouquinho mais, mas vai sair, né, Delori? Esse é o negócio. A gente tem gente aqui assistindo com a gente que está no passado, está no presente, está no futuro. Então aqui estamos dizendo, quem está no presente e no futuro, vamos em frente. Vambora. Os que estão no passado, o jogo não terminou ainda. O jogo não terminou ainda, está sendo jogado. Vamos em frente. É isso, gente. Querido, muito obrigado pelo convite. Boa live para você. Maravilha. Tchau, tchau. Então, pessoal, depois que a gente teve esse movimento relacionado a vamos nos solidarizar com os alunos dados esses absurdos da prova, e que na parte de civil tinha um erro grotesco do tipo colocar valor da causa em recurso, né? Erro básico que não existe valor da causa a não ser em petição inicial e eventualmente em reconvenção na contestação. Depois que a gente teve essa situação específica, começou um movimento pela internet, e viva redes sociais nesse ponto, em que muita gente acionando alguns professores, acionando vários professores, começaram a se movimentar no sentido de vamos fazer alguma coisa, vamos brigar. Então eu fiz uma manifestação, o professor Pedro Lenza fez uma manifestação, outros professores fizeram manifestações, e isso tudo foi levado para um primeiro momento que era o esperado, o normal, dentro da parte recursal, do recurso administrativo perante a OAB, de se ter essa situação relacionada à hipótese de vamos ver o que a banca faz. A banca deveria, na verdade, de ofício, a banca deveria ter feito essa situação de reconhecido seus erros. Não fez isso, o que a banca deveria ter feito? Diante dos recursos administrativos, a banca deveria ter voltado atrás. A banca não voltou. Depois dessa situação de recurso administrativo, mesmo assim a banca não volta atrás, algumas pessoas falaram, vamos judicializar. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Nenhuma lesão, ameaça de lesão de direito será afastada sem ser apreciada pelo Poder Judiciário. Artigo 3º do Código de Processo Civil. Então, um grupo de examinandos, e o Pedro entrou aí com a gente, obrigado, Pedro, pela presença,
Vamos falar a verdade? Você que sugeriu da gente fazer a live, aí eu falei, deixa eu falar com o Marquinhos do Amo Direito, vamos correr atrás disso, etc. Diante disso, diante dessa situação, a gente teve um movimento jurisdicional para discutir principalmente as questões relacionadas a direito constitucional, a peça, Isso. e direito do trabalho, uma das questões. Então, a peça e a questão 4A da prova de direito do trabalho. Exato. Vejam que eu sou professor de processo civil, né? Tivemos problemas em civil, a professora Carla mencionou, mas os mais absurdos foram o de trabalho e de constitucional. Até se a gente fosse falar de civil aqui também, a gente ia levar muito mais tempo. Nas dúvidas no final, eventualmente a gente pode até falar. Claro. Né? Mas, o que a gente teve? Uma questão de trabalho, a 4A, em que existe a pequena, por favor, entre todas as aspas, confusão entre preliminar e mérito. E quer dizer, isso é matéria processual, é o processo civil. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, mas o que é isso? Né? Eu, nas aulas de graduação, eu falo, se você vai confundir preliminar e mérito, a OAB vai te derrubar. A prova de primeira fase pergunta direto, e um monte de gente vai lá e coloca errado, que decadência e prescrição é matéria preliminar. Não, é matéria de mérito. Aí vem a OAB e fala o quê? Que quer que você indique a matéria de mérito é para indicar preliminar. Isso daí é um negócio sem palavras. E aí, na linha do que a professora Carla falou, a gente falava, não, essa vai ser retificada. E não foi. A Mônica escreveu aí, absurdos dos absurdos. Pode pôr mais um absurdo aí, Mônica, porque é tanto absurdo, põe... não vai. Então, quer dizer, como é que uma banca de OAB, depois de recurso, ela não leva em consideração que a distinção entre preliminar e mérito é relevante para a prova e que muita gente tem essa questão como a determinante para aprovação ou não aprovação. É um negócio sem comentário, surreal. Kafkiano. Né? A Lívia já falou, sim, Lívia, não tem nem que discutir, é mérito, não precisa nem chamar de prejudicial, é mérito. Né? Leva ao fim do processo com mérito, estando no processo com mérito. Artigo 487 do Código de Processo Civil, coisa julgada material. Né? Então, isso na questão de trabalho, mais a questão relacionada à peça, que é outra coisa mais que surreal ainda, né? Kafkiana, aproveita aí o período da quarentena, se não leu ainda, leia o Processo de Kafka, especialmente vocês que estão envolvidos nisso. Vocês vão falar, se Kafka tivesse sabido dessa situação, ia pôr a OAB, Conselho Federal da OAB do Brasil, lá no meio do livro para falar dos absurdos. Né? Os absurdos do livro são poucos perto do que a OAB está fazendo com vocês. E como a professora Carla falou, não vamos entrar aqui em discussão política, mas para fazer política a OAB está adorando. Né? Mas para resolver o problema de quem quer ser da profissão e da carreira, não, aí não tem tempo, etc. Olha, e nós tentamos, viu, professor Delori? Eu sei, eu acompanhei a história de vocês. Eu acompanhei a história de vocês, de gente da OAB que nem fala com vocês, bloqueia vocês, né? Não, assim, negócio que você fala é surreal. É surreal. Lívia, fica firme. Né? O que não te mata te deixa mais forte. Nada disso. Fica firme. Então, qual que era o problema, relembrando, o problema de trabalhista é mais fácil de visualizar. Qual era o problema relacionado à questão que a gente tem no que diz respeito à peça de constitucional? Gabarito, o exame enunciado mal formulado, em que você não tinha clareza de qual seria a peça a se utilizar. O problema relacionado a saber onde nós estávamos, qual tribunal, e principalmente a questão do esgotar a instância no sentido de falar, estamos no Tribunal do Segundo Grau, estamos... Isso aí, Lívia, firme. Estamos no Tribunal do Segundo Grau, estamos no STJ, para saber se o recurso cabível seria o ROC, Recurso Ordinário Constitucional, que foi o que constou do gabarito, ou o recurso extraordinário. Ou seja, o gabarito era dúbio
E não dava para se ter segurança para saber qual é a peça. Se fosse o caso concreto, você pega os autos, analisa o processo, vê o acórdão, embarga de declaração e depois acerta o que tem que ser feito. Mas não dá para fazer isso no exame da OAB. Não tem possibilidade. Então, diante disso, houve também esse mesmo movimento para que se aceitassem as duas peças, ou mesmo simplesmente anular a questão como um todo. Teriam essas duas possibilidades. Mas a OAB, talvez como um menininho mimado, batendo o bé birrento, dizendo eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, quando tá errado, manteve essa postura. E aí foi isso, foi essa situação, e eu acabei por conhecer, ainda só virtualmente, né, Pedro? Até por causa agora da quarentena. Claro. Mas espero, logo passando isso, a gente se encontra pessoalmente para poder cumprimentar, abraçar e esperemos comemorar. E aí eu comecei a falar com um monte de gente, muitos deles estão aqui nos assistindo agora, outros conversei via rede social, etc. E o pessoal começou a falar, vamos judicializar. E eu informalmente comecei a falar com o pessoal. E aí essa história não sou eu que tenho que contar. Quem tem que contar essa história é o Pedro. Pedro, conta para nós. Muita gente aqui te conhece, mas muita gente não te conhece. E da mesma forma, essa live, depois, o pessoal do Mu Direito, creio, se não vou brigar, entre aspas, por favor, falar para o Marco fazer questão que isso aqui vá para o YouTube. Então, muita gente que não te conhece, não me conhece, mas que infelizmente vai passar por outros abusos da banca ou de outras bancas em momentos posteriores, esse pessoal precisa conhecer a tua história, a história do teu grupo e o que você tem feito. A palavra é tua. Meu amigo, primeiramente, uma boa noite a todos, boa noite a você, professor Delori, pela oportunidade do diálogo aqui, da gente estar expondo, não é, essa situação gravíssima nesse último exame de ordem, né? Erros crassos, grosseiros na formulação das questões. Né? A gente sabe que os certames públicos eles têm que seguir, né, orientações jurisprudenciais de tribunais superiores, tem que seguir o ordenamento jurídico pátrio, não é? E o que a gente tem visto são questões completamente dissonantes da jurisprudência dominante, dissonantes do Código de Processo Civil, da Constituição Federal. O que a gente tem visto é que a OAB ela está legislando, não é? Ela está criando normas que não existem. Não é? Porque quando você fala em exaurimento de instância ordinária, como o senhor brilhantemente colocou, não é? O exaurimento de instância ordinária, ele diz que a instância ordinária, que seria o quê? A originária recursal, ela foi exaurida. Então, não caberia um recurso ordinário para instância ordinária, que tem ampla devolutividade, aquela coisa toda. Então, esse foi um dos erros. Fora a questão de trabalho também, que confundiu os institutos, né? O que é prejudicial de mérito, o que é preliminar, na questão da decadência. Então, é muito sério isso, professor Delori. É porque nós pagamos caro para o exame de ordem, são R$260, não é? Fora os custos que estão embutidos atrás disso. Você tem a faculdade que muitos pagam, muitos associados aqui que estão conosco se formaram em universidades particulares, não é? Enfim, pagam caro as universidades, você tem os cursinhos, você tem materiais, você tem o código, não é? Tudo isso você tem um custo embutido, fora a expectativa, né, que você tem, para chegar na hora e encontrar uma prova cheia de falhas, cheia de erros, né? E eu quero deixar claro aqui que quando a gente costuma falar desses erros, as pessoas falam, não sei o quê, pô, é só estudar de novo, ou então não estudou, porque não passou porque não estudou, porque tem que estudar. Gente, a gente não está aqui tratando, não é? Eu gosto de deixar isso muito claro, tratando do nível da dificuldade, né? Pode-se ter um exame de ordem, ninguém quer contra o exame de ordem, mas esse exame de ordem ele tem que refletir necessariamente o ordenamento jurídico, porque senão de nada adianta você prestar o exame. Um exame que não examina, não é? Ele não tem perda do objeto, né? Quer dizer, ele não tem o porquê de existir. Isso é muito sério, a gente começou a ver isso,
eu fiz cursinhos, fiz faculdade, enfim, várias pessoas. Comecei a comentar com várias pessoas acerca desses erros, que eu falei, não é possível que só eu perceba isso. E começamos a ver os senhores professores, na época vi o senhor, professor Delori, junto com o professor Pedro Lenza, né, fizeram uma live aí magnífica. Quero agradecer, inclusive, a oportunidade dos senhores e o apoio dos senhores nessa luta contra os erros gravíssimos do exame de ordem. E aquilo tudo foi um combustível para a gente, né? Nós já estávamos muito insatisfeitos com a prova, né? Saímos muito abalados, né? No sentido de, olha, não é possível, isso aqui está errado. Essa prova foi escrita por um calouro, foi escrita por um aluno de primeiro período que não sabe o que é preliminar, o que é prejudicial. Você tá pegando pesado com o calouro, hein, Pedro? Para com isso, cara. O calouro de uma faculdade boa, ele não faria isso, não. Para. É verdade. Coitado do calouro, pô. É verdade. O senhor que é professor, o senhor sabe que nem na faculdade, nem aluno erra isso. Sobretudo se tiver tido aula com o senhor. Não é? Então, quer dizer, como é que pode uma instituição renomada como a FGV, né, a banca, e a OAB, não é, que é uma instituição precursora na defesa da justiça, da democracia, agir dessa maneira desidiosa, não é? Dessa maneira de não querer resolver. Nós fomos a Brasília, aí como é que foi? Nós montamos essa comissão, não é? Fomos a Brasília para tentar resolver. A gente tentou resolver internamente, administrativamente, né, amigavelmente, porque não era do nosso interesse, nunca foi do nosso interesse judicializar para o seu Delori. Simplesmente porque nós seremos futuros colegas de profissão. Ninguém aqui quer ficar brigando entre si. Só que quando nós chegamos lá para resolver internamente, nós não tivemos nenhum tipo de resposta, né? Pelo contrário, fomos recebidos lá, claro, mas a posição da ordem, inclusive um conselheiro lá do exame de ordem, não vou citar nomes, chegou a dizer para mim o seguinte: porque o direito tem várias interpretações. Eu falei, olha só, desculpe, doutor, mas nós temos aqui o edital, a cláusula 5.3.9, que diz que o exame tem que refletir o entendimento dominante, jurisprudencial pacífico. Né? Então, de duas uma, se não está pacificado, você não vai cobrar. E se está pacificado, você vai cobrar aquilo que está pacificado, cara. Você não vai cobrar aquilo que não é. A banca FGV não é tribunal para criar entendimento. Não é a banca FGV, é uma banca. A OAB tem que seguir o entendimento dos tribunais superiores. Então, por conta dessa afronta ao edital, não é? Essa afronta editalícia e, claro, afronta à legalidade, claro, ao ordenamento jurídico pátrio, é possível, sim, a intervenção excepcional do judiciário. Veja, nós não estamos pedindo recorreção de questão, não é isso. Discutindo gabarito, não é isso. Nós estamos dizendo que a questão ela está afrontando o edital, e o edital ele faz lei entre as partes. Ele é o pacto, é o único pacto ali que você tem entre o concurseiro e o concurso. Então, se nem o edital é respeitado, quiçá a legislação. Então, nós nos reunimos, fomos primeiro ao Ministério Público Federal, não é? Marcamos uma audiência com o procurador doutor Paulo Roberto Galvão, nos recebeu, não é? Enfim, ficou assim, estarrecido com a prova, não é? Ele leu, ele percebeu que aquilo ali realmente estava cheio de erros e optou por ajuizar uma ação civil pública, né? Que nós vamos conversar sobre ela. E nós, não satisfeitos, não obstante o ajuizamento da ação civil pública, nós ainda impetramos o mandado de segurança coletivo com a nossa associação, com a ANB. Inclusive, quero agradecer aqui ao presidente da ANB, doutor Carlos Schneider, quero agradecer ao doutor Paulo, né, que é quem está à frente aí dos mandados de segurança, o advogado que está aí tocando, enfim, do mandado de segurança coletivo e etc. Ele também foi prejudicado, sabe, professor Delori? Ele também foi prejudicado no exame de ordem, então, por isso que ele tomou essa luta para si. Então, você veja que, professor Delori, isso é algo que não é de ontem, como a professora Carla, como o senhor colocou. Isso não é algo de ontem. A OAB vem cometendo repetidas falhas. E aí o cara passa no exame de ordem e fala, tudo bem, eu passei, está aqui minha carteira, acabou, e passa pano para a ilegalidade. Não é? O que é um absurdo, porque nós estamos numa profissão que nós temos que prezar pela justiça. Então, se algo está errado, nós temos que correr atrás de resolver o problema.
Né? Se você não está se indignando, não está correndo atrás, é melhor até você fazer uma outra faculdade, mas não faça o direito, porque o direito é a ciência da contestação, não é isso? Então, nós conseguimos esse mandado de segurança coletivo, conseguimos uma liminar no mandado de segurança coletivo, não é? Suspendendo a questão 4A. Então, nós conseguimos, para os associados, a suspensão da 4A. A peça de constitucional foi para o mérito. O Ministério Público Federal, como custos legis, deu um parecer favorável à recorreção da peça, porque entendeu também um grave erro de enunciado, né? Você usar esse termo exaurimento de instância ordinária e pedir recurso ordinário constitucional, quer dizer, um recurso que faz vias de apelação, né? Enfim, tem a ampla devolutividade. Então, a gente viu que ali tem como ser resolvido, né? E nós conseguimos essa liminar no primeiro grau, né? Foi agravada, a OAB agravou, que acabou suspendendo a liminar, mas nós estamos muito confiantes, estamos brigando aí pelo mérito, né? O juiz já entendeu, né? Pelo fato de ter dado a liminar, muito provavelmente ele deve conceder o mérito, e também o Ministério Público Federal também opinou favoravelmente pela 4A e pela peça de constitucional. Então, nós estamos super confiantes, não é, de que nós vamos conseguir reverter esse quadro. E quero deixar muito claro aqui, professor, antes de lhe passar a palavra, que não se trata de dificuldade, né? Se trata de erro. Erro. O que nós estamos brigando aqui é pelo erro. É contra o erro. Pelo erro, não. É contra o erro. Então, aí todo mundo entendeu, não precisa me esclarecer. Quem então precisa esclarecer é o AB, meu caro, não você. Quem precisa esclarecer são eles. Para com isso. Tá tudo claro o que você falou. Com certeza, meu amigo. Então é isso. Então nós estamos aí correndo atrás, né? Enfim, correndo atrás dessa liminar, do mérito, né? No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, né? O prognóstico é bom. A gente já tem aí o parecer favorável do MPF, temos o juiz que concedeu a liminar, depois julgou os embargos com efeito integrativo, né? Ou seja, ele acabou ali, na hora de julgar os embargos, ele também falou um pouquinho do mérito. Então, assim, adiantando que realmente a questão está errada. Então, a gente está muito confiante, não é? A ANB, enfim, a Comissão de Examinandos, ela está muito confiante nesse êxito. Maravilha, Pedro. Então, vamos lá. A gente tem uma ação civil pública ajuizada pelo MPF em Brasília. Esta ação civil pública ela foi extinta em primeiro grau e está pendente a apelação. Isso. Há um mandado de segurança coletivo impetrado pela associação. Isso. Com a abrangência limitada aos associados, o que é isso hoje que a gente tem dentro da nossa jurisprudência, que é absolutamente 22 normal. De 2016, isso aí. Absolutamente normal. Isso. Neste MS, houve a concessão da liminar por parte da magistrada de primeiro grau. Isso. Essa decisão foi de fevereiro de 20, certo? Isso. E aí a OAB interpôs o agravo de instrumento ao qual foi concedido momentaneamente o efeito suspendido, os efeitos suspensivos. Então existem duas ações coletivas em que a gente plenamente possível, aqui nós estamos discutindo o processo, né? É plenamente possível existir duas medidas, uma ação civil pública, um mandado de segurança, inclusive por serem autores distintos. Não vamos aqui discutir a litispendência no processo coletivo, mas no momento é essa a possibilidade para se ter isso. E em paralelo existem ações individuais, que até o momento, ainda existindo o prazo, lembrando que o prazo do mandado de segurança é decadencial de 120 dias, Isso. E até o momento já existem ajuizados mandados de segurança individuais em que existe a concessão de liminares. Isso, Perfeito? conseguimos, professor Delori, inclusive abrir um parênteses, desculpe ele cortar, nós conseguimos aqui na associação, nos nossos membros, né, que impetraram o mandado de segurança individual, nós conseguimos 7 liminares, Brasil afora, uma no Paraná, uma na Paraíba, 3 em Brasília, e eu acho que uma também no Rio de Janeiro, se eu não me engano, mas nós conseguimos já 7 liminares
pelo menos da questão 4A, anulando a questão 4A. Algumas delas, inclusive, já foram sentenciadas, a OAB agravou e perdeu no TRF, né? No TRF da Paraíba, que, se eu não me engano, é o TRF 2. Quinta região. Quinta região, sede em Recife. 2 é aqui do Rio de Janeiro. 2 é aqui do Rio de Janeiro. Então, pessoal, vamos lá. Ó, estamos discutindo o processo. Né? Olha, nada melhor do que discutir o processo junto com o caso concreto. É o que a gente está fazendo. Boa. Existem 2 demandas coletivas que podem tramitar concomitante e, sem prejuízo disso, é totalmente possível as demandas individuais. Não existe a litispendência entre essas medidas. Pode vir a ser desnecessária a ação individual, uma vez sentenciada favorável ao processo coletivo. No caso da associação para os associados, no caso do Ministério Público, não haveria limitação para os associados. Isso. Só para a gente entender também os efeitos individuais de uma sentença coletiva, a coisa julgada de acordo com o processo coletivo à luz do Código de Defesa do Consumidor. Então, para a gente entender o contexto que nós estamos falando. Então, existem ações individuais com decisões liminares e decisões finais, sentenças no mérito para se reconhecer o erro, principalmente na questão relacionada à vergonhosa confusão entre preliminar e mérito, preliminar, prejudicial, mérito, de chamar que decadência e prescrição seria matéria preliminar. Não é, nem nunca foi, e a não ser que mude a lei, viu, Pedro? Você falou, a não ser que mude o tribunal. Não, isso aqui é mudar a lei, isso aqui é mudar a doutrina, é mais difícil ainda do que essa situação, né? Não é nem entendimento jurisprudencial. Então a gente tem hoje uma série de ações debatendo isso. A ação individual pode ser necessária, ou julgada procedente a ação coletiva, a ação individual pode ser desnecessária. Para quem está nos assistindo, está nessa situação, não ajuizou, é possível você individualmente ingressar com essa medida, ou, claro, passar a acompanhar com lupa o que está acontecendo na medida proposta pelo Ministério Público. Né? Entre em contato com o Pedro, eu fixei aqui no Amo Direito qual que é o contato do grupo que eles criaram para isso. O Pedro está à disposição para conversar com vocês. E esse é o tipo de coisa que a rede social é o que tem de bom. Em que a gente junta pessoas com os mesmos interesses e objetivos contra aqui um claro absurdo realizado pela banca nesse exame 30 de segunda fase, para que se vá adiante em relação a isso. Então esse estímulo, insisto, é para você que está nessa situação do exame 30, para entrar em contato com o Pedro, conversar com ele, correr atrás disso, e para vocês em outras situações, em futuros exames, sei lá quando você está nos vendo aqui, você pode estar passando infelizmente por uma situação como essa, saber que você deve, não é pode, é deve correr atrás disso. Sempre que eu estou na segunda fase lecionando, Pedro, eu costumo falar para o pessoal que tem 2 jeitos de conseguir a carteira. Mais ou menos como o pessoal quando vai andar de bug nas dunas, né? Em que o motorista pergunta, com emoção ou sem emoção? Né? Aí eu falo, olha, é mais legal, claro que você não quer, mas é mais legal você ter a sua carteira da OAB com emoção, que é no recurso. Agora vocês que estão judicializando e ganhando isso, é emoção à enésima potência. Eu brinco, professor Delori, que é a nossa terceira fase, né? Esse 30º exame teve 3 fases, e essa terceira fase da judicialização está sendo a mais difícil, não, professor Delori? Então, eu vou começar e te citando, claro, Pedro, de jeito nenhum aqui a gente quer que exista, de forma alguma, plágio, né? Sempre citando a fonte. Então eu dizia que você pode passar na segunda fase com e sem emoção. Agora eu vou começar a dizer, e você pode passar também na terceira fase. Pronto. Que é a judicialização. E aqui, gente, por favor, e o Pedro deixou isso muito claro, não é porque não corrigiu a vírgula da sua peça. Não é que dava para interpretar de um jeito aqui ou não. Porque isso o judiciário é pacífico, que não pode o Poder Judiciário se colocar no lugar da banca. A jurisprudência relacionada a concurso olha, quando você tem uma questão flagrantemente errada, em relação ao edital, Pedro já destacou isso, em relação à jurisprudência, aí excepcionalmente o judiciário pode interferir. Quer exemplo melhor do que esses 2 que a gente está falando? Exemplos típicos para se visualizar e se vislumbrar essa situação específica.
Inclusive, certo? professor Delori, abri um parênteses, estou aqui com uma das liminares que nós conseguimos na Justiça, que eu faço questão de parafrasear o juiz, que ele fala justamente isso, né? Veja só. Não obstante tratar-se de questão subjetiva, verifica-se que a pergunta formulada possui forte carga objetiva. E a impetrante demonstrou sumariamente que a resposta apontada como correta pela banca não está de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, tratando-se em verdade de questão sem resposta. Destarte, demonstrando o erro grosseiro na formulação da questão, É isso? é isso aí. cabível a intervenção do Poder Judiciário, não configurando a situação de desconstituição da banca, certo? Ou seja, configura a hipótese, sim, de intervenção do Judiciário, porque a OAB, inclusive lá nas reuniões que nós tentamos lá administrativamente resolver o problema, eles falavam, não, mas o Poder Judiciário não pode se envolver. Ué, então eu vou fazer um concurso aí, vou falar que o céu é verde e vai ficar por isso mesmo? Não pode, você está tentando contra a isonomia, contra o princípio... Pedro, não precisa falar que o céu é verde, cara. Fala que a prescrição é preliminar. O exemplo é tão gritante, meu amigo. É verdade. Porque é tão óbvio, né? Como é que pode, né, professor Delori, eles cometerem erros assim, tão comezinhos, assim, de questões assim, tão truístas, e fazer isso e ficar por isso mesmo. É uma coisa assim que a gente fica realmente... E uma outra coisa que eu gostaria também de trazer aqui, nesse diapasão nosso aqui, nessa toada que a gente está tendo, é o seguinte, eu também nessa conversa levei um calhamaço para eles, um bloco assim, de papéis, de recursos que os nossos associados impetraram, certo? Impetraram lá na FGV e foram respondidos todos de forma igualzinha. Todos. Atentando, inclusive, ao princípio da individualidade, princípio ao processo administrativo, né, ao duplo grau. O senhor sabe disso tudo. Uma coisa... Nem parece que a casa é advogado, né? Olha, não, eu vendo aqueles recursos, depois se o senhor quiser chorar, eu vou mandar para o senhor dar uma chorada. Porque, assim, são todos recursos respondidos da mesma maneira. Então, assim, o que é isso? É um Ctrl-C, Ctrl-V? Quer dizer, o cara nem sequer analisou o que foi pleiteado. É muito sério. Senão, e aí depois a OAB quer reclamar que o judiciário faz isso? Mas então eles, internamente, eles fazem a mesma coisa? Então, quer dizer, é o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É exatamente isso. Não é? Maravilha. Sério. Pedro, então eu só estou preocupado aqui com o horário que a gente tem que abrir para as dúvidas ainda, né? E 1 hora de live o Insta aqui derruba pra gente. Então, pessoal, e daqui a pouco eu vou abrir para as dúvidas, só colocando aqui para todo mundo de uma forma geral. Acho que os erros estão gritantes e claros. A OAB historicamente erra e reconhecia seus erros. Hoje no final da tarde, quando eu estava falando com o Pedro, comentei com ele. Eu estou dando aula para a OAB desde 2001. Quer dizer, estou indo para 20 anos vendo prova de ordem. Já vi muito erro. E já vi muitas vezes a OAB voltando atrás, reconhecendo os seus erros. Aos trancos e barrancos a coisa ia. A gente teve uma prova de civil, segunda fase, em que era uma discussão de posse e propriedade e o gabarito não era claro. E dentro do direito civil, a gente tem a possibilidade ou de entrar com uma ação possessória, uma reintegração de posse, ou uma ação petitória, fundada na propriedade, como, por exemplo, a reivindicatória. O gabarito inicial só colocou possessória. O gabarito retificado disse entre com a possessória ou a petitória. No caso concreto, isso não seria possível. Mas com humildade, com respeito ao candidato, a OAB reconheceu que houve o erro e admitiu 2 peças que, no caso concreto, não seria possível entrar com as 2. Então, é um caso de constitucional. Existe precedente. Não, o que eu estou querendo dizer é, existe precedente dentro da própria OAB
dentro do exame unificado, ou seja, com a banca FGV. Então é mais surpreendente ainda de que, tendo um precedente, tendo um histórico longo de reconhecimento de falhas, como a professora Carla falou, a gente, professor, vai fazer uma prova, pode errar, pode não estar claro, uma vírgula fora do lugar. Só que, e a gente trabalha com linguagem, a gente precisa estar claro. Então, a OAB não fazendo isso é absolutamente surreal. E aí, infelizmente, se fez necessária a judicialização, e como eu te disse, em quase 20 anos de lecionar para a OAB, eu nunca vi um grupo como vocês, e agora há pouco a Sheila escreveu aqui nos comentários, e é verdade, Sheila, vocês estão fazendo história. E é isso que precisa ser feito. E não pode desanimar. Será que vocês vão ganhar? Sou sincero, não sei. Eu espero que sim. Mas eu não sei quanto tempo vai demorar, até quando vai chegar essa situação. Mas o que eu quero deixar aqui de público, dar parabéns a todos vocês, aderindo às palavras do Pedro. Vocês estão fazendo uma dificílima terceira fase de exame de ordem e fazendo história. E eu tenho certeza que daqui para frente a OAB vai pensar um pouquinho mais, no mínimo na hora da revisão, e que muitas outras pessoas vão seguir o exemplo de vocês. Eu sei que o que vocês querem é a vitória, é a vermelhinha. Eu sei. Eu também quero isso com vocês. Mas eu quero deixar essa informação. Se não der certo, não desanima. No mínimo, vocês conheceram muita gente bacana, vocês montaram um grupo bom, pessoas sérias, comprometidas, e quem sabe vocês vão atuar nessas áreas. Vocês vão começar, porque vocês estão vivendo o que outros futuros e passados clientes já viveram. Então eu quero deixar muito claro essa posição aqui para vocês em relação a este ponto. Processualmente falando, e aí quem quiser fazer pergunta agora, é essa a pergunta para a gente fazer. Processualmente falando, proferida a sentença, seja no mandado de segurança, seja eventualmente na ação civil pública, é possível que a OAB venha a tentar um efeito suspensivo. O Pedro já trouxe que nos casos individuais o efeito suspensivo em algumas situações não foi deferido, o que acarretou a inscrição de advogados e advogadas em relação a isso. Sim. O fato de já ter sido feita a inscrição significa que a batalha terminou? A resposta é negativa, porque a OAB pode recorrer e pode conseguir, mais dia menos dia, derrubar esta tutela de urgência, esta decisão final, com ou sem efeito suspensivo. A jurisprudência brasileira, dentro do direito administrativo, trabalha com a lógica relacionada a situações de fato que se prolongam no tempo, formulando fato consumado. Só que a atual jurisprudência do STJ está mais restritiva quanto ao fato consumado. Então, só estou deixando a informação que para aqueles colegas que já conseguiram a sua OAB por força de uma decisão liminar ou mesmo de uma sentença, a batalha não terminou. É continuar em frente em relação a isso. Mas o ideal, o esperado, e vamos dizer, é o que precisaria acontecer, é que a OAB, e ela pode fazer isso a qualquer momento, reconheça a sua falha e, de forma espontânea, independentemente de ordem judicial, atribua a pontuação, seja na 4A, seja na revisão em relação a este ponto. Certo? Então, isso pode vir positivo ou negativo com a sentença nos processos individuais e coletivos. E aí várias pessoas me perguntaram, e por exemplo, eu estou vendo agora do Jonathan aqui, no sentido de ser possível ou não a questão relacionada a uma indenização. Não há dúvida que é possível indenização por danos morais e materiais, mas a minha única sugestão é: primeiro resolve a aprovação em si, foco na aprovação. O prazo prescricional relativo à indenização
é um prazo mais extenso. Na pior das hipóteses, tudo tem divergência, vocês estão vendo isso, vocês sabem. Na pior das hipóteses, vai ser um prazo de 3 anos prescricional. Thaís, eu não diria que seria um milagre, eu diria que seria um reconhecimento de um erro. Hombridade. Eu realmente acho que alguém de bom senso, em algum momento, dentro do Conselho Federal da OAB, vai chegar e falar, escuta, gente, vamos conversar. Né? São nossos colegas, estão mostrando que são nossos colegas, que a gente tem que ser, como o Pedro destacou, tem que brigar, tem que acreditar nessa situação. Então, é possível, sim, indenização por danos morais e materiais. Isso pode ser pleiteado de maneira coletiva, isso pode ser pleiteado de maneira individual. Mas, insisto, minha sugestão, isso é o momento posterior, porque na melhor das hipóteses, nos termos do artigo 206 do Código Civil, você vai ter o prazo prescricional de 3 anos para essa situação. Certo? Então seria essa a questão inicial no que diz respeito a temas relativos à indenização. Alguém perguntou, mas e o direito adquirido? Se eu conseguir eliminar ou conseguir a decisão. O direito adquirido ele não vem enquanto não houver o trânsito em julgado. Aqui a gente não estaria falando de direito adquirido, a gente está falando em coisa julgada. Enquanto não houver o trânsito em julgado, existe a possibilidade dessas divergências de entendimento dentro do judiciário que pode voltar para a situação. Mas e os processos em que eu já atuei como advogado, já atuei como advogada? Aí é o caso de modular-se os efeitos dessa decisão para dar segurança jurídica também em relação a essa situação. Então são vários aspectos que a gente tem que analisar, mas este é o ponto que se leva em consideração pensando numa situação macro. Certo? O que mais? Pedro, você viu mais alguma dúvida do pessoal daquilo que a gente tinha colocado? A maior dúvida era, geralmente o pessoal tinha questão, ela ser recebida com efeito suspensivo, né? Para quem, por exemplo, já está advogando, né? Como é que seria isso? O senhor brilhantemente colocou que não haveria o direito adquirido por conta do trânsito em julgado. Mas eu vi um julgado que a apelação ela ficou precária. O termo que o ministro do STJ usou, se não me engano, foi o Herman Benjamin. Depois eu mando para o senhor, vou ver aqui. Ele usou esse termo, que a apelação ela ficou precária, porque o candidato... Provavelmente foi prejudicada. Prejudicada. Diante dessa decisão chegar. Sim, você tinha um entendimento, que é um entendimento mais antigo do STJ, com base na teoria do fato consumado. Então, por exemplo, alguém ingressou em juízo e conseguiu ser aprovado num concurso, e a pessoa ficou 2, 3 anos como delegado, como promotor, como juiz, como professor. A posição jurisprudencial mais antiga do STJ era no sentido de que isso era fato consumado. Hoje o STJ ele tem sido mais restritivo em relação à teoria do fato consumado, no sentido de manter a pessoa naquele cargo. Estamos falando aqui de concurso público. De OAB, não existe precedente específico dessa situação, salvo falha minha, de OAB em relação a essa hipótese específica. Mas, no mínimo, a situação de todos os atos que já tenham sido realizados, peticionamentos, recebimento de honorários, audiências, isso tudo, considerando a decisão deferida, seria possível que nós tivéssemos a manutenção dessa situação específica. Perfeito? Então são duas situações. A manutenção da carteira como um todo, que não dá para falar ainda em direito adquirido porque o processo está tramitando, e os atos realizados que por uma questão de segurança jurídica seriam mantidos. Claro. Agora, a gente chegando numa situação como essa, você tem mais argumentos e mais margens para política e administrativamente. E aqui, por favor, não estou falando política partidária, política no sentido daquilo que é melhor para a sociedade como um todo. É o impacto social. São pessoas que estão oferindo renda licitamente, estão trabalhando, têm famílias. Né? Eu vejo muita gente, atendo muita gente aqui na associação, pessoal realmente passando dificuldades e foram reprovados injustamente, né? Que é um erro. Sim, não. Causa. Então, realmente é uma situação que a gente fica... A gente reuniu 7 mil... Outro ponto aqui, Pedro. Você, vamos imaginar, algum colega está pendente isso, faz o próximo exame,
vai fazer a segunda fase do 31, que a gente não sabe quando vai ser por causa da pandemia, e vai ser aprovado nisso. Isso não te tira o direito à indenização pelo 30. Claro. Por todo o dano moral, toda a angústia e todo o prejuízo financeiro relacionado a isso. Porque as pessoas esquecem, professor Delore. As pessoas... Sim, não pode. Não pode, porque a partir do momento em que a OAB começar a sentir isso no bolso, aí ela vai pensar duas vezes. É o famoso, aprende por bem ou aprende por mal. Então, é importante ter a visão do todo. As dúvidas que eu recebi foram importantes. Você está dizendo que também é uma dúvida do pessoal de uma forma geral. Outro ponto. Não é porque passou os 120 dias da decisão da banca de não anular a questão que não dá mais para judicializar. Você só não pode judicializar pela via do mandado de segurança. Mas nada impede que se ingresse com uma ação pelo procedimento comum, tendo possibilidade de também pedir tutela de urgência nessa situação. Com certeza. Com certeza. Até porque o prazo... a questão do mandado de segurança só é a questão da rapidez, né? Prova pré-concluída, não paga sucumbência, tem um procedimento mais célere. Se for ação pelo procedimento, claro que o ideal, todos aqueles que quiserem, é o quanto antes levarem essa questão ao judiciário pela via do mandado de segurança. Mas apenas dizer, eventualmente alguém, Pedro, não está vendo a gente ao vivo, mas está vendo depois no YouTube isso. Seria essa a situação. Não, o que a gente tem orientado é judicialize, entre, não é? Faça valer o seu direito, não fique achando que já passei, tá aí e tal. Corra atrás, porque é a nossa profissão e a gente não pode deixar que a OAB prejudique cada vez mais. A gente tem que pensar nas gerações futuras, né? Nos próximos que vão fazer o exame. A gente quer um exame. A gente não é contra o exame de ordem, eu acho legal deixar isso claro. A gente é contra os erros do exame de ordem, né? É contra a falcatrua que tem sido, né? A má aplicação, as falhas que têm ocorrido, né? Porque acho que a melhor palavra, Pedro, é desrespeito a vocês. Desrespeito ao candidato que tem a justa expectativa de ter uma decisão correta. E professor Delore... Gente, vai cair, o nosso Insta vai cair aqui. Eu só quero dizer, eu sigo à disposição, o Pedro segue à disposição, quem precisar fala com a gente via redes sociais. O pessoal do Amo Direito já falou que isso vai estar disponível no YouTube do Amo Direito. Boa, Amo Direito. A editora Foco, ela faria um sorteio de 2 obras, uma delas é essa pra gente. Não deu tempo de fazer isso, então agradeço a editora Foco também. Vou fazer uma outra live, outro dia, outro tema. Vou sortear os livros da editora Foco. Sigo à disposição de todo mundo. Pessoal, não desanima. Sucesso, siga em frente. No mínimo, vocês pegam o OAB, porque o resto já está tudo resolvido. Vocês já são baita de advogados, vocês já são gente extremamente profissional, gente que está honrando a classe, cujo órgão de classe não está honrando vocês. Isso. Nada do que vocês fizeram até aqui não é de se jogar fora. Ao contrário. Parabéns, sucesso, seguimos à disposição. Cada qual no seu ponto. Eu aqui como professor, o Pedro como representante de vocês. Professor, nesses últimos 40 segundos, 40 segundos que tem ainda? É por aí. Quem precisar de saber como é que está o mandado de segurança coletivo, a ação do Ministério Público Federal, que é para todo mundo, pode me procurar também, @errosexameOAB, como o professor falou, e tem também meu Instagram, que é @PedroAuar, A-U-A-R, Auar. Você pode me procurar também no Instagram e pode entrar no nosso grupo se quiser fazer parte da associação. Um grande abraço a todos e muito obrigado, professor Delore, pela oportunidade. Foi um prazer. 1 hora passou voando, hein, meu caro? Grande abraço, gente. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.